Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Um grande prazer estar aqui na igreja do Anil. Já estive aqui, pastor, antes do senhor estar aqui, há um tempo atrás. Alguns irmãos devem lembrar, num culto à noite. Foi um grande prazer para mim, junto com a Renata. Acho que eu nem estava casado ainda, né? Eu sou casado há pouco tempo, menos de um ano. Mas é um prazer estar com os irmãos aqui, mesmo nessas condições, né? Aqui, como o irmão falou, e pastor também, é engraçado a gente pregar assim, olhando para essa situação aqui atrás, né? Mas a gente sabe que isso é para edificação da igreja. E me enche de alegria, irmãos, ver a igreja como um organismo vivo, né? As coisas funcionando, se ampliando, melhorando. E isso glorifica a Deus, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que serve para a edificação do povo, o envolvimento da igreja. Pastor Felipe aí com seus investimentos aqui na igreja, no espaço físico, né? Isso tudo é para a nossa edificação, para a edificação dos membros aqui dessa igreja. E eu trago um abraço lá da freguesia para todos os irmãos aqui presentes e também os que estão assistindo. Que Deus abençoe vocês. Pastor Roberto está lá com a igreja da freguesia agora pela manhã. Da juventude também da freguesia, que nós estamos ali trabalhando todo sábado às 18 horas. Recebemos até alguns irmãos aqui do Anil lá, alguns jovens, né, que participam com a gente lá do culto. São muito bem-vindos. Nós somos uma família, né? Mesma família. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 133. Nós vamos falar a respeito da comunhão dos santos. Salmo 133. Eu creio que esteja muito em acordo com o que está acontecendo aqui nessa igreja, né? Algo que está promovendo cada vez mais a comunhão dos irmãos. E também a expectativa de estar juntos novamente, os irmãos que estão de casa aí assistindo, sei que estão na expectativa de voltarem à igreja, domingo de manhã, domingo à noite, estarem aqui juntos na EBD e também aprendendo da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre esse salmo nessa manhã. Salmos 133, nós vamos ler todo o salmo, são apenas 3 versículos. Assim que você for achando, pode ficar de pé para a nossa primeira leitura, a palavra do Senhor. Amém? Salmos 133, vamos ler todo o salmo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Vamos orar. Deus, Tu és o Deus maravilhoso, Senhor, e a Tua graça é maravilhosa, Senhor, como cantamos aqui nessa manhã. Tua graça é melhor do que a vida, ó Pai, e nós Te glorificamos nessa manhã porque fomos salvos por ela. Fomos salvos por Tua misericórdia e graça, Senhor. Fomos perdoados dos nossos pecados, ó Deus, e chamados a uma vida de comunhão com nossos irmãos. E que o Senhor nos faça entender a importância disso nessa manhã. Que o Senhor possa se mostrar a nós através desse texto, ó Deus. E que o Senhor possa ministrar aos corações que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Os meus irmãos aqui presentes, também aqueles que estão em casa. As famílias que um dia virem esse vídeo, ó Deus, essa pregação. Que possam ser tocadas pela Tua palavra e Teu Evangelho, Senhor. E que o Senhor nos alcance poderosamente nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar, aqui os que estão comigo, aqueles que estão em casa também ficaram de pé. Tome seu assento. Irmãos, nós viemos de um tempo de pandemia. Nós viemos aí de um tempo, ainda estamos, né, num momento muito atípico, um momento muito distinto de toda a nossa rotina no mundo inteiro. No ano passado nós ficamos aí restritos de estar aqui na igreja e eu não sabia aqui da obra, quando o pastor Felipe me chamou, depois ele me falou da obra, não sabia que estava impedindo os irmãos ainda de estarem aqui presencialmente, mas os irmãos sabem exatamente do que eu estou falando, porque não estão aqui, porque estão em casa e estão na expectativa de estarem de volta um dia aqui na igreja. Nós passamos por isso no ano passado de maneira muito intensa. Lá na freguesia ficamos aproximadamente de 3 a 4 meses sem participar de cultos presenciais. Acredito que aqui no Anil há algo próximo disso também. E a expectativa era muito grande. Existia um desejo de estar na igreja, um desejo de estar com os irmãos novamente, mesmo que com as restrições, mesmo com álcool em gel, mesmo com a máscara, mesmo sem poder encostar nos irmãos com muita liberdade, abraçar, apertar as mãos. Mas nós estávamos na grande expectativa de voltar à comunhão dos santos,
de retornar à igreja física para cultuar a Deus e para cantar e para ouvir a palavra do Senhor juntos. Mas acontece que as condições de saúde do mundo inteiro nos impediram disso. A questão é, irmãos, que aqueles que foram salvos pela graça, aqueles que foram tocados pelo Senhor, eles têm essa expectativa em si. Eles sentem falta da comunhão dos santos, eles sentem falta da reunião solene, do momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus como um corpo e como uma família. Essa expectativa é algo natural da nossa caminhada com Cristo, e nós vivenciamos isso no ano passado de maneira bem forte, de maneira bem profunda. Eu digo por experiência própria, irmãos, que estava ali toda semana fazendo a live da igreja no sábado da juventude, eu, Gabriel, o William, a gente ali criou uma comitiva, né, das transmissões, dos cultos online, e fazíamos o culto juntos, mas sem ninguém. Eu pregava ali olhando para aquela igreja vazia, Gabriel pregava também, a gente fazia o louvor só com 2, 3 pessoas, e isso entristecia o nosso coração. Ao mesmo tempo que é bom nós alcançarmos mais irmãos aí com a transmissão, nós falamos lá na freguesia que funciona como uma sombra. É uma sombra do que realmente é, que o objeto real é nós estarmos na igreja juntos com irmãos, ouvindo a voz uns dos outros cantando, prestando orações ao Senhor também e ouvindo a sua palavra. Nada substitui essa comunhão. E o rei Davi, ele está escrevendo esse salmo aqui, o Salmo 133, numa grande expectativa também. Depois de um período de grande expectativa, ele finalmente estava com seus irmãos. Ele finalmente estava andando rumo a Jerusalém para adoração e cantando esses hinos que são chamados aqui de hinos de romagem ou cânticos de peregrinação. Davi também passou por esse período, talvez não por uma pandemia, mas por outros motivos que nós vamos ver aqui, que impediram a reunião e a comunhão daqueles irmãos de maneira plena. Por isso ele também compartilha conosco desse sentimento, essa vontade de retornar à reunião dos santos, de retornar à comunhão para adorar a Deus, o único Deus verdadeiro. Qual o contexto que esse salmo foi escrito, meus irmãos? Nós poderíamos ir de Êxodo até esse período aqui, mas para a gente falar de maneira mais curta, Saul, ele foi ordenado por Deus, foi colocado por Deus como rei de Israel. Foi colocado por Deus depois de um tempo de juízes, em que cada um fazia o que achava correto, cada um era juiz da própria conduta, não tinha muita regra, não tinha muita lei. Deus institui Saul como rei daquele povo. Acontece que depois que Saul morreu, Judá vai eleger Davi como sucessor do trono. A tribo de Judá vai escolher Davi como seu rei. Só que as outras 11 tribos não concordam com essa decisão. E o que acontece é que há uma guerra civil muito sangrenta e duradoura entre essas 12 tribos de Israel. Davi é o rei da tribo de Judá, e os outros reconheciam Esbozete, aquele que era descendente de Saul, como o legítimo rei. Não reconheciam o rei Davi como rei de toda Israel, e por isso houve guerra, e uma guerra muito sangrenta por muitos anos. Acontece que Davi prevalece, e a tribo de Judá prevalece nessa guerra contra as 11 tribos. E ele é reconhecido como rei de Judá, ele triunfa como rei de Judá e também rei de todo Israel, de todas as 12 tribos. Ele é finalmente reconhecido, depois de muito sangue derramado, depois de muitos anos de guerras, ele triunfa e é reconhecido como o rei de toda Israel. Depois disso, Israel passa por um tempo de paz e prosperidade e de união novamente. Antigamente, no tempo dos juízes, a adoração ela era dispersa. Cada um fazia adoração segundo a sua tribo, segundo a sua língua, no local que Deus não designou, mas sim aqueles que estavam à frente, que estavam liderando, designavam. E isso não agradava a Deus de maneira alguma. Deus havia instituído um local para adoração específico para o povo de Israel junto, como um só corpo, como uma só família, andasse para aquele local e fizesse a sua adoração ali ao Senhor. Acontece que o povo estava dividido nessas tribos, e as suas culturas e as suas tradições eram tradições de homens que não agradavam o Senhor. Mas depois desse período de guerra, Davi é instituído rei, coroado rei sobre todo Israel, e ele inaugurou esse período de paz, triunfo e prosperidade no povo de Israel. Alguns teólogos dizem que essa ocasião aqui do Salmo 133, a ocasião que o Salmo foi escrito, foi para comemorar finalmente aquela unidade que chegou para o povo judeu. A expectativa tão grande do rei Davi e de outros ali, de estarem novamente unidos como uma família, como um só povo escolhido pelo Senhor. Nós passamos um pouco por isso, irmãos, nesse período de pandemia. Nós sentimos falta de estar na igreja física, sentimos falta da comunhão, sentimos falta de ouvir os nossos irmãos e orar por eles, e interceder por eles também.
E Davi experimentou isso nesse período aqui. O teólogo João Calvino vai dizer que havia um amplo motivo para louvar, nos termos mais elevados, a bondade de Deus por unir o povo que foi tão deploravelmente dividido. No seu comentário aqui do Salmo 133, ele vai dizer isso. Havia um motivo muito justificável para aquele povo estar cantando e louvando o Senhor depois de um tempo de uma guerra tão sangrenta, de uma guerra entre a própria família para resolver quem seria o rei de Israel, para resolver questões culturais e religiosas. Mas aqui nós estamos chegando no final da história. Nós lemos o Salmo 133 que diz: é bom e agradável que novamente vivam unidos os irmãos. Que novamente os irmãos desfrutem dessa comunhão santa. E esse é o nosso título aqui da mensagem, né? A santa comunhão dos santos. Uma comunhão que ela é santa por si só, porque ela reúne os santos que Deus separou para chamar de seu povo, para chamar de sua família. Nós vamos meditar aqui nesse salmo em 3 pontos que estão divididos nos 3 versículos. Serão as nossas 3 balizas aqui para nos apoiar e conseguir extrair aplicações práticas para a nossa vida. O primeiro está aqui no versículo 1 e eu queria que você lesse comigo novamente. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Irmãos, existem palavras-chave em alguns versículos que nos ajudam a entendê-los. Aqui nós temos 3 palavras que poderíamos destacar como os pilares desse versículo: bom, agradável e união. São as 3 palavras aqui que nós vamos nos apoiar para entender esse versículo. O que significa bom aqui no sentido que o salmista Davi está aplicando? Aqui bom significa justo, correto. Como se Davi estivesse dizendo que a união dos irmãos é algo correto a se fazer. É aquilo que deveria acontecer desde o início. Deus designou um povo para que o povo vivesse em comunhão. Isso não era só algo prazeroso, isso não era só algo particular do rei Davi, mas era algo que Deus instituiu para o seu povo. Deus designou o seu povo para que vivesse em comunhão, e essa comunhão era um dos mandamentos de Deus para o povo de Israel. Quando Davi está dizendo que a união é boa, ele não está dizendo num sentido subjetivo, num sentido particular ou pessoal, mas ele está dizendo: isso é o correto a se fazer. É bom que o povo esteja unido, é bom que o povo não esteja dividido, seja lá pela diferença que eles tenham, seja uma diferença étnica, seja uma diferença de linguagem que acontecia entre aquelas tribos, algumas palavras diferentes, alguns idiomas diferentes também. Isso não pode dividir o povo, porque o mandamento de Deus é que o povo viva em união. Essa é a maneira correta do povo de Deus viver. Então nós entendemos bom como o correto, o justo, aquilo que deve acontecer, aquilo que é mandamento de Deus, um padrão de moralidade para o povo de Deus, algo que faz parte da sua santidade também. Deus está dizendo que um povo é santo não só na sua conduta, mas também quando ele está unido, quando ele está em comunhão. E a segunda palavra é agradável. Primeiro, o que é bom, aquilo que é correto. Segundo, o que é agradável, aquilo que é prazeroso, aquilo que enche o coração de alegria, aquilo que nos faz nos deleitar, que nos faz sentir prazer. Davi está dizendo que não é só correto que o povo viva unido, que não é só correto e cumprir a vontade de Deus que o povo esteja junto, mas isso também enche o coração de alegria. Isso também nos traz prazer, isso também é agradável, é prazeroso, é que alegra o coração daqueles que estão desfrutando dessa comunhão, daqueles que fazem parte dessa família. E o povo esteve privado disso por muito tempo. O povo não desfrutou o que é cumprir a vontade de Deus, e não desfrutou também do prazer que é cumprir a vontade de Deus. É bom e é agradável que os irmãos vivam em união. Mas o que significa essa terceira palavra então? Bom é aquilo que é correto, agradável é aquilo que é prazeroso, que enche o coração de alegria. Mas o que seria essa união? Porque nós podemos falar em comunhão e união em vários termos. Se você está numa boate, você está em algum nível de união. Se você está numa assembleia qualquer, política, ou quem sabe num jogo de futebol, num estádio, você desfruta de um certo tipo de união e comunhão. Mas será que é qualquer reunião que Davi está se referindo aqui? Será que o salmista está se referindo à união como uma junção de pessoas por uma causa em comum, seja torcer para um time, seja muitas coisas em comum na sua vida particular, pessoal, pessoas que têm o mesmo trabalho, quem sabe você vai numa reunião de trabalho, né? Quem sabe você participe de uma reunião de família, e a gente pode chamar isso em algum nível de comunhão também. Mas que união é essa que Davi está se referindo aqui? Ele diz que é bom e agradável quando irmãos convivem em união.
Essa união aqui, ele está se referindo, nós já sabemos disso, a um ajuntamento de uma família espiritual. Percebam o termo que ele usa aqui no versículo 1, ele está dizendo que irmãos convivem em união. Ele está se referindo àqueles que estão juntos ali, como uma só família, em que todos são irmãos. Eles não eram irmãos de sangue, eles não faziam parte da mesma família física ali, de sangue, mas Davi está se referindo a todos aqueles do ajuntamento ali, como irmãos de uma só família. Ou seja, nós entendemos união aqui como um ajuntamento espiritual, ou seja, que tem Deus em comum, que tem Deus como alvo e objetivo. Esse ajuntamento tem o objetivo de glorificar a esse Deus, tem o objetivo de adorar a esse Deus em comunhão e em união. Então nós poderíamos definir dessa maneira: é um ajuntamento de uma família espiritual que tem como objetivo adorar ao Pai, que nos tornou ou tornou aqueles irmãos irmãos. Então a conclusão que a gente chega é isso: é correto e é prazeroso que pessoas que compartilham da mesma fé não estejam separadas pelas diferenças, mas unidas pelo laço espiritual. Conseguiu gravar? Conseguiu memorizar? É correto e é prazeroso que pessoas que compartilham da mesma fé não estejam separadas por suas diferenças, mas sejam unidas pelo laço espiritual. Isso é comunhão dos santos. Isso é a reunião solene que Davi estava se referindo aqui. Esse é o nosso objetivo, irmãos, enquanto crentes. Nós queríamos muito olhar para os mandamentos do Senhor sempre dessa forma. Olhar para os mandamentos do Senhor como algo bom e agradável. Seria tudo mais fácil, né, pastor? Se tudo que Deus nos chama a fazer fosse bom, e nós sabemos que é, nós sabemos que a vontade do Senhor é perfeita, nós sabemos que Deus já tem tudo em suas mãos, planejou tudo e sabe o que é melhor para nós. O problema é que muitas vezes nós não temos esses mandamentos como algo agradável. Nós não encontramos prazer na lei do Senhor e não meditamos nela dia e noite, como diz o salmista. O Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ele vai comparar a lei e o estatuto do Senhor como mais doce do que o mel. Isso é alguém que tem prazer profundo na lei do Senhor e no que Ele diz. O salmista tinha um profundo prazer e deleite naquilo que saía da boca de Deus, e talvez nos falte isso nos nossos dias. Talvez nos falte amor e prazer naquilo que Deus nos chama a fazer, na família que Deus te colocou, no trabalho que Deus te colocou e na missão que Ele te deu nessa terra. Talvez te falte prazer naquilo que Deus te ordenou a fazer. Talvez nós olhemos para os mandamentos de Deus, talvez como bons, mas não como agradáveis, como prazerosos. E o próprio Deus nos fez seres que buscam o prazer e a alegria a qualquer custo. Nós naturalmente buscamos aquilo que nos alegra, nós naturalmente buscamos satisfazer os nossos prazeres. Isso é inato à nossa realidade, à nossa natureza humana. O problema é que a solução, né? É que Deus nos dá os seus mandamentos. E quando nós temos prazer neles, e quando nós encontramos no próprio Senhor a fonte da nossa satisfação, nós conseguimos resolver o nosso problema. Deus é capaz de satisfazer a nossa sede. Ele é capaz, com seus mandamentos e ordenanças, a satisfazer o propósito que nós tanto procuramos para a nossa vida. Ele nos chamou a ser santos. Ele nos chamou a pregar o Evangelho. Ele nos chamou a viver uma vida de fidelidade no casamento. Nos chamou a criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E também nos chamou, irmãos, aplicando aqui o nosso salmo, a viver em comunhão. Isso é bom, isso agrada o Senhor, isso é o correto a se fazer. Nós cumprimos o nosso chamado quando fazemos isso, mas isso também é agradável. Não é uma tortura servir a Deus, não é uma tortura cumprir os mandamentos do Senhor. Deus não nos chamou a viver uma vida contra a nossa própria natureza que Ele mesmo fez, mas Ele nos garante que nos satisfará e nos encherá de alegria quando nós cumprirmos a sua vontade de todo o coração. Nós só conseguimos enxergar os mandamentos de Deus dessa maneira quando nós somos transformados por Cristo. Quando nós experimentamos de um novo nascimento. É impossível alguém que vive na escravidão do pecado conseguir olhar para a vontade de Deus e ter prazer nela e meditar nela dia e noite. Só aqueles que foram regenerados e redimidos pelo sangue de Cristo, somente nós que fazemos parte da igreja conseguimos ter esse privilégio de olhar para a vontade de Deus e dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos, e dizer que os mandamentos de Deus são doces como o mel, e que nós amamos cumprir a vontade do Senhor. Eu creio que os irmãos estejam aí na sua casa desejando isso para si, e que essa seja a nossa oração, para que nós olhemos os mandamentos de Deus como bons e agradáveis.
como algo que enche o coração, mas também como o nosso propósito de vida, como o que é correto a se fazer. O que nós vemos por aí são pessoas com prazeres em coisas más, prazeres em coisas que não são da vontade de Deus, ou quem sabe, aqueles que têm sacrifícios bons, aqueles que cumprem a vontade de Deus de maneira sacrificada, de maneira obrigada, sem deleite, sem prazer. E nós sabemos que não é esse adorador que Deus busca. Nós sabemos que Deus quer homens que andem com Ele, como Ele diz lá de Noé, né? Que Noé andou com Deus, e no verbo ali do hebraico quer dizer justamente isso, uma obediência alegre e satisfeita no Senhor, progressiva, cada vez mais com prazer e alegria naquilo que nós fazemos com o Senhor. E o segundo ponto que nós poderíamos aplicar dessa primeira parte aqui, seria que as nossas diferenças não devem nos separar, irmãos. E nós somos diferentes. Todos que estão aqui são diferentes na sua individualidade. Todos que estão em casa têm tradições diferentes, de criações diferentes. Nós temos opiniões diferentes também. Nós temos as nossas diferenças, irmãos. Mas percebam que essa realidade do povo de Israel aqui talvez seja bem pior do que a nossa hoje. Porque eram tribos, literalmente. Eram tribos que viveram anos separadas e guerreando contra si. Tribos que pensavam diferente a respeito de religião, a respeito de política, a respeito de linguagem, de cultura, de tradições do trabalho, de tradições na família. Imaginem as diferenças entre aquelas tribos, e Davi está ali louvando a Deus porque eles estão vivendo em comunhão, eles estão desfrutando de uma união familiar. Se eles conseguiram, meus irmãos, com o poder de Deus, nós também conseguimos viver isso. Nós também conseguimos viver nessa vida como uma família. Deus nos garante isso na sua palavra. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente que é Ele que nos une, que é o seu Santo Espírito que desce sobre a igreja, é derramado sobre a igreja e consegue unir todo um povo. Nós temos uma causa em comum que é a maior de todas, nós servimos ao mesmo Deus. Nós temos o mesmo Senhor, e foi isso que uniu aquele povo. Nossas diferenças não fazem da comunhão algo ruim ou desgostoso. Davi está dizendo que a comunhão continua sendo prazerosa, mesmo com as diferenças. E essas diferenças não são tão grandes para nos impedir de viver em união. Vide esse exemplo das tribos aqui. Primeiro ponto é esse: bom, agradável e união. É correto e é prazeroso que o povo viva nessa união espiritual. Que o povo viva, aqueles que creem no mesmo Deus, vivam nessa comunhão familiar espiritual. E depois de anunciar essa premissa, Davi colocou aqui o tema do Salmo. É bom e agradável que os irmãos vivam unidos. E ele vai usar dois exemplos aqui para nos explicar e explicar para aquele povo o que ele quer dizer. Ele vai falar aqui com dois exemplos que essas comparações eram bem comuns para aquele povo, para nós talvez nem tanto, mas é algo que nós vamos explorar um pouco mais aqui para concluir a nossa mensagem. Duas comparações interessantes sobre essa união. A primeira está no versículo 2. A comunhão é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. A primeira comparação que o salmista vai fazer aqui se refere ao óleo sagrado. Eu abriria aqui no texto de Êxodo, capítulo 30, não vou abrir a questão do tempo para a gente conseguir aplicar isso também com mais tranquilidade. Mas Êxodo capítulo 30 vai falar sobre esse óleo precioso que descia sobre a barba de Arão. Era um óleo sagrado que não poderia ser derramado sobre nenhum outro, e sim o sumo sacerdote, aquele que era o representante espiritual do povo, ou seja, aquele que ia entregar as ofertas de sacrifício e que representava a comunhão do homem com Deus, aquele que era o representante do povo diante de Deus para entregar os sacrifícios, o sacerdote. Ele estava ali diante do Senhor com o óleo sagrado derramado sobre sua cabeça. E é isso que Davi está fazendo um paralelo aqui. Ele está falando desse óleo. Esse óleo é sagrado. Ele não pode ser derramado sobre a cabeça de qualquer um, e sim só sobre o representante do povo, sobre aquele que Deus escolheu para representar toda a nação e toda a família de Deus, aquele que Deus separou, o povo que Deus separou. E esse óleo, ele é abundante, ele percorre todo o corpo de Arão. Aqui a gente pode entender um pouco errado, né? Fala, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das vestes. Muitos entendem gola como aqui a parte de cima, né? Mas muito provavelmente o salmista está falando da gola como a parte de baixo, a orla das vestes, né? A parte de baixo das vestes de Arão. Então ele é derramado sobre a cabeça, desce pela barba e chega até a orla das vestes, chega até a gola, até o final, até os pés de Arão. Está dando a ideia de que esse óleo é derramado da cabeça aos pés, ou seja, ele passa por todo o corpo do sacerdote.
Essa comunhão, ela se compara a esse derramar de óleo que vai da cabeça aos pés, que vem de cima para baixo, percorrendo todo o corpo. E a ideia é justamente essa. Davi quer passar essa ideia de coesão e comunhão e união, como se todos os membros desse corpo estivessem experimentando desse passar de óleo, desde a cabeça até os pés. Eles estão desfrutando da mesma presença desse óleo sagrado, em todos os membros do corpo, em tudo aquilo que faz parte do sacerdote Arão, da sua barba, da sua cabeça e também do dedo dos seus pés. Tudo é preenchido por esse óleo, esse óleo passa por todo esse corpo, dando essa ideia de coesão, de comunhão, como se a presença de Deus estivesse passando por todo esse corpo que está simbolizando aqui o povo de Israel. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, passa pela barba e vai até a orla das vestes. A união do povo de Deus, ela é uma união sagrada. É isso que Davi está querendo transmitir aqui. Ela é derramada com óleo sagrado porque ela é sagrada em si. Ela é uma união santa. Ela é uma união santa porque a presença de Deus está no meio do seu povo. Ele mesmo vai dizer aqui no final que Deus ordena a sua bênção da vida para sempre na comunhão desses santos. Deus ordena a bênção quando os irmãos estão reunidos, e por isso a analogia do óleo. Porque aqueles irmãos tinham na cabeça que esse óleo era sagrado e que ninguém poderia experimentar daquele derramar sobre a cabeça se não fosse alguém escolhido pelo próprio Deus. E nesse caso aqui específico, somente Arão poderia desfrutar disso. Por isso ele diz, derramado sobre a cabeça, a barba de Arão, e vai até a orla das suas vestes. Ou seja, irmãos, aqui é mais uma analogia de que o povo deve estar num só espírito, num só pensamento, estar preenchido pelo mesmo óleo. Todos os membros, todas as partes, todas as tribos, todas as diferenças e funções, todos eles deveriam estar no mesmo espírito. É como o óleo precioso que desce da cabeça, que desce pela cabeça, passa por todo o corpo e traz essa ideia de unidade. Percebam também que esse óleo ele desce de cima para baixo. A ideia de que Deus é o responsável pela união do povo. Deus é responsável por essa comunhão santa e Ele derrama o óleo sobre a cabeça do povo de Israel. Ele derrama o óleo e desce até os pés, ou seja, Ele é o responsável pela comunhão santa do povo. Deus está unindo o seu povo, está fazendo com que as diferenças não sejam suficientes para separá-los, mas as diferenças estejam sendo deixadas de lado para que Ele traga o povo como uma só família para adoração ao seu nome. Deus encharcou o corpo de óleo. A ideia de abundância de óleo aqui também. Não vai faltar óleo para esse corpo, é abundante. Ele é encharcado de óleo, da cabeça até os pés. E é claro que a aplicação para nós é bem direta, é bem simples, porque nós conseguimos entender o cabeça da nossa igreja como Cristo. Nós sabemos que o cabeça é Jesus, e nós sabemos que esse óleo que une todos os membros, que une todo o corpo e que une a cabeça ao restante do corpo, é o Espírito que Deus nos concedeu. É o Espírito Santo que Deus derramou sobre o seu povo. Nós somos os membros, Jesus é o cabeça, e Deus Pai derrama do seu Santo Espírito sobre a igreja. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Isso não nos impede, irmãos, de ter problemas, de ter dificuldades na comunhão, de ter divergências com irmãos, mas nós temos que lembrar, ao ler um salmo como esse, que o mesmo óleo que passa por nós, passa pelos nossos irmãos. Que nós fomos banhados pelo mesmo sangue de Cristo e nós temos em nós o mesmo Espírito Santo de Deus, habitando em nós, nos fazendo corpo, nos fazendo um. Essa é a aplicação para a igreja, irmãos. Nós fazemos parte também desse corpo do sumo sacerdote que é Jesus. Ele morreu em nosso lugar e derramou o seu Santo Espírito sobre a igreja para nós vivermos em união. O pastor citou a oração sacerdotal hoje, né? E Jesus vai falar isso para que o povo seja um. Para que o povo seja um, assim como eu sou um com o Senhor, e Ele falando com o Pai. Assim como o Filho é um com o Pai, unido pelo amor, unido pelo Santo Espírito de Deus, nós também somos uns com os outros pelo mesmo Espírito. Nós desfrutamos da mesma comunhão, assim como Jesus está fazendo a analogia da sua comunhão com o Pai através do Santo Espírito. Ele derramou o mesmo Espírito sobre nós, para que nós desfrutássemos um pouco disso. Um dia nós viveremos isso plenamente nos céus, junto com a igreja e junto com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós desfrutamos um pouco disso, da presença do Espírito e da comunhão dos santos. E aquele povo de Israel sabia, quando estava cantando, que Deus estava os chamando para viver como uma família. Deus estava chamando eles para viverem como uma família espiritual.
Que Deus nos capacite a isso também, amém, irmãos? Que Deus nos capacite a isso. É bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É correto, é prazeroso, é cumprir o mandamento de Deus com alegria quando nós nos reunimos e estamos em comunhão. Segunda parte, isso é como óleo precioso. Isso é algo sagrado, derramado pelo próprio Deus sobre o corpo. Isso passa por todo o corpo, da cabeça aos pés, ou seja, nós como habitantes, como seres que habitam o Espírito Santo, nós temos motivos de sobra para estarmos em comunhão e a capacidade do próprio Deus para andarmos juntos até o fim das nossas vidas. É bom, é agradável e é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e a nossa cabeça é Cristo. Nosso terceiro ponto aqui da pregação, irmãos, seria essa terceira analogia que Davi vai fazer para aqueles irmãos, que está no versículo 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A primeira analogia que Davi usou foi dizendo, olha, a comunhão é boa e agradável. A comunhão é prazerosa e é correta. É bom que os irmãos vivam unidos, e nós vivemos tanto tempo longe disso, sem essa comunhão santa. Ele vai falar, essa comunhão é como um óleo precioso, ou seja, é algo dado pelo próprio Deus e que é derramado sobre todas as tribos, sobre todo o povo. Mas ele também vai falar, isso é como o orvalho do Hermon. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon e também desce sobre os montes de Sião. E ali Deus ordena a sua bênção da vida para sempre. A primeira comparação é o óleo precioso. A segunda comparação é o orvalho do Hermon. Mas o que significa isso? Para nós aqui da freguesia, do Anil, isso é muito distante da nossa realidade. O que significa a comunhão como um orvalho do Hermon? O que significa isso? Que monte é esse? O que significa esse orvalho? Eu não sou nenhum professor de biologia, né? Minha área é mais de exatas, ligou o pastor Felipe, matemática. Mas a gente pesquisando sobre essa realidade ali dos irmãos, isso para o povo de Israel era algo bem comum. Eles viviam nessas realidades de montes, de montanhas, e davam nomes a esses montes e um significado para eles também. Existia um significado espiritual sobre o Monte Sião, por exemplo, que é citado aqui nesse salmo, como um monte e que representava a presença de Deus ali naquele monte e a comunhão dos seres humanos com o próprio Deus. Ali subia o sacerdote para entregar sacrifícios, ali tantos homens de Deus subiram para fazer orações, para prestar culto ao Senhor. E o Monte Hermon também tinha um significado, pois era um monte muito alto. Para vocês terem uma ideia, o Monte Hermon ele tem aproximadamente aqui nesse período 2.814 metros de altitude. É um monte muito alto e o seu pico era completamente coberto de neve. Ele era um monte muito alto que não dava para ver nem o pico quando tivesse um dia mais nublado, porque era uma altitude muito elevada. Já o Monte Sião, ele tinha 765 metros aproximadamente, era um monte muito mais baixo, aproximadamente 4 vezes mais baixo do que o Monte Hermon. Um estava quase sempre coberto de neve, que era o Monte Hermon, muito lá no alto, com muitos nutrientes, um monte muito rico na sua natureza, na sua biologia ali, né, no seu ecossistema. E já o Monte Sião, que ficava no oposto, no lado oposto ali de Jerusalém, né, de Israel, na verdade, ele era um monte muito seco. O seu pico era seco, era um monte conhecido por não ter muita riqueza em nutrientes, assim como o Monte Hermon, que era muito maior. E percebam que esses montes eles eram separados por quilômetros, eles não eram perto um do outro. O Monte Hermon ficava no norte, o Monte Sião ficava no sul, era uma distância quilométrica. E um dos montes, que era o mais alto, o Monte Hermon, dava para ser visto até de Sião, por tão alto que era esse monte, e o seu pico coberto por neve. O que significa esse orvalho do Hermon? Esse orvalho era uma névoa um pouco espessa, que ela era decorrente da evaporação de alguns alagados que ficavam ali no Monte Hermon. Esses alagados eles eram ricos em nutrientes, e quando eles eram evaporados, eles criavam essa névoa. Essa névoa ela era levada pelo vento e ela irrigava todos os montes ali ao redor. Os nutrientes do Monte Hermon, o monte que era tão rico em nutrientes, ele elevava essa névoa, essa camada espessa de nutrientes, e ele irrigava todos aqueles que estavam ali ao redor, aqueles montes que estavam ao redor, através do vento. Deus faz a natureza perfeita, né? Algo lindo, né? Deus levava os nutrientes através do vento para outras regiões que eram mais secas, mais áridas, para irrigar aquelas regiões, para fazer com que a vida continuasse em todas as regiões ao seu redor ali. Um Monte Hermon muito alto, a evaporação daqueles alagados, conduzindo aqueles nutrientes. Isso era algo muito comum para o povo de Israel. Eles entendiam essa importância do Monte Hermon para aquele ecossistema.
Eles sabiam que o Monte Hermon estava representando a vida, estava representando as alturas, aquilo que era de mais importante naquele ecossistema e naquela natureza. O Monte Hermon era responsável pela irrigação daquele terreno árido, seco, das outras regiões de Israel, ali da grande Israel. Então olha as diferenças entre os montes. Monte Hermon muito alto, Monte Sião um pouco bem mais baixo, né? O Monte Hermon era úmido, era rico em nutrientes, coberto de neve a maior parte do ano, e o Monte Sião seco, árido e nem com tantos nutrientes assim. Mas em compensação, o Monte Sião era visto pelo povo de Israel como era a representação da presença de Deus. Era um monte com valor espiritual muito grande. Patriarcas, pais da fé, estiveram ali orando ao Senhor e vivendo experiências com o Senhor constantes. Já o Monte Hermon não tinha esse significado. Ele era um monte importante nesse sentido de ecossistema, mas era considerado pelo povo de Israel um monte comum, no sentido espiritual. Não tinha uma representação religiosa para aquele povo, assim como tinha o Monte Sião. Então, Davi está aqui comparando dois montes diferentes. Comparando não, mas colocando para comparação com a comunhão, né? Dois montes bem diferentes. É como o orvalho do Hermon, a comunhão, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que significa essa analogia? Essa névoa espessa, rica em nutrientes, extremamente necessária para a vida, ela era levada pelo vento até o Monte Sião do Monte Hermon. Como pode o orvalho do Hermon, irmão, vocês devem estar se perguntando aí, chegar até Sião? O orvalho do Hermon, ele desce sobre o Monte Hermon e aqueles que estão na circunvizinhança ali. E o Monte Sião ficava quilômetros distante daquele monte, daquela névoa que descia ali, daquele orvalho que descia para irrigar a terra. Mas como eu disse a vocês, por mais que fosse distante, aquele orvalho que descia sobre o Hermon, ele irrigava praticamente toda aquela região. E ele chegava ao Monte Sião, num período do ano, e trazia vida àquele lugar, e trazia irrigação, e trazia renovo, trazia vida. Era a representação de vida naquele monte tão árido e tão seco. O vento leva o orvalho do monte para o outro, de cima para baixo. Percebe a ideia de novo? O óleo que desce sobre a cabeça e vai até a orla, o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião, algo que vem de cima e desce para baixo, algo que traz vida lá em cima, algo que é derramado de maneira sagrada, poderosa, soberana e traz vida a todos que estão embaixo. O Monte Hermon que é alto e traz nutrientes para aqueles que estão embaixo, para o Monte Sião que era representação do povo, de comunhão do homem com Deus e tanto significado espiritual. Então a aplicação para o povo judeu era essa. Era o seguinte: a primeira, mesmo distantes, mesmo que vocês tenham as suas distâncias geográficas, culturais, étnicas, mesmo que vocês tenham as suas diferenças, o mesmo orvalho que desce sobre o Hermon é aquele que desce sobre Sião. A distância que vocês têm entre tribos e culturas não é capaz de separá-los. Vocês não podem ser separados por distâncias geográficas ou culturais, porque Deus uniu vocês como um só povo. Porque Deus uniu vocês como uma família. Não deixem essas barreiras impedirem a comunhão de vocês para adorar o Senhor. O orvalho do Hermon desce sobre o Monte Sião. A distância não impede de que um monte, o orvalho que desce num monte tão distante, chegue a outro monte que carece mais de nutrientes. E eles entendiam muito bem essa analogia. A primeira aplicação para eles seria essa: mesmo distantes, os montes são unidos pelo mesmo orvalho, de cima para baixo, numa união que vem de Deus, numa união que vem de cima para baixo, de Deus para os homens. As diferenças e a distância não devem separar o povo. Isso também serve para nós, né? Mas nós já vamos falar disso. Assim como os montes, uma segunda aplicação para aqueles irmãos, assim como os montes, nós também precisamos um dos outros. Aqueles montes precisavam um dos outros. Sinai tinha um significado, Sião tinha um significado espiritual, um significado profundo, religioso para aquele povo, e Hermon tinha um significado natural, físico, biológico para aquela região. Eles precisavam um do outro. O significado espiritual e religioso era muito importante para o povo de Israel, mas também o ecossistema daquela região. Davi está explicando para aqueles irmãos de outra maneira que ninguém é melhor ou pior do que ninguém no povo de Deus. Todos têm uma importância e deve haver um sentimento de necessidade, de dependência uns dos outros no povo de Deus. Deus escolheu um povo não só para colocar hierarquias no sentido de importância ou no sentido de proximidade com o Senhor, mas sim para liderar um povo numa comunhão santa, para liderar um povo que todos são igualmente importantes para Deus.
Deus separou um povo para si, e não indivíduos melhores do que os outros, ou piores do que os outros. Todos pecaram e carecem da mesma glória de Deus, como diz Romanos lá capítulo 3. Então essas duas aplicações são naturais para aquele povo. A primeira, os montes estão distantes, mas o orvalho que desce do Hermon, ele chega a Sião. Ou seja, as distâncias entre vocês não podem separá-los. A segunda aplicação seria, vocês precisam uns dos outros. Vocês não podem viver sozinhos. É importante que vocês vivam em comunhão. Mas o que é triste, irmãos, é que depois desse salmo, e depois desse período de grande paz, prosperidade, o povo voltou a se separar. O povo voltou a guerrear um contra o outro. Salomão assume o reinado, e depois outros reis que não agradaram o Senhor, e as guerras voltam a existir. E o povo de Israel, ele é separado. O povo de Israel, ele é dividido novamente. Ele é feito escravo por povos pagãos. E ele fica num cativeiro por muitos anos. E alguns períodos de cativeiro. Ele é dividido, ele é separado. As suas idolatrias voltam à tona. Aquelas tribos voltam com práticas que não agradavam o Senhor. O povo volta a desobedecer a Deus. E tudo aquilo que Davi estava celebrando, infelizmente, vai à ruína novamente. Mas Deus está no controle de tudo. Mas esse salmo, ele é aplicável a nós hoje porque algo aconteceu no meio do caminho. Nós vimos que o orvalho que desce do Hermon, ele é derramado sobre o Monte Sião, mesmo independente da distância que eles estavam ali. E esse texto está nos dando uma sombra do que aconteceria. Está nos dando aí um vislumbre, uma dica do que Deus faria para reunir o seu povo de uma vez por todas. Para não fazer com que o povo esteja unido pela dependência de um rei próspero, de um rei santo, ou de qualquer profeta que se levante para pregar o evangelho e pregar as boas novas. Deus resolve o problema da comunhão e da igreja, aqui no caso, né, nosso problema, de uma vez por todas, e nos dá uma dica aqui nesse texto. O orvalho que vem do alto para Jerusalém, que une duas realidades distantes, que leva à vida e simboliza a união espiritual. Esse orvalho, ele está representando o próprio Jesus Cristo aqui nesse texto. O orvalho que desce do Hermon e traz vida ao Monte Sião. Sião, que era a representatividade ali, a representação da comunhão do homem com Deus. Jesus é o orvalho que desce do Hermon. Jesus é aquele que é derramado de cima para baixo e que faz com que o povo possa viver em união novamente. Ele restaurou a esperança de uma comunhão santa. Ele restaurou a esperança de que o povo viva como uma família novamente. Aqui Jesus está representado como a cabeça ali, que é derramado o óleo, mas também o orvalho que desce do monte, mas também aquele que traz vida em abundância àqueles que estão áridos e secos por salvação. Porque essa é a condição que nós vivemos. Não tem como nós termos comunhão com os irmãos se nós não temos comunhão com Deus primeiramente. E essa é a primeira missão de Cristo. Jesus vem à terra para restabelecer a comunhão do ser humano com Deus. Ele morreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para que novamente nós tivéssemos acesso a Deus. Mas Ele não faz só isso, irmãos. Ele faz esse sacrifício e nos chama como filhos adotivos, o próprio Pai nos chama. Ele nos chama como filhos agora, e não como servos. Nós fazemos parte da família de Deus e agora somos filhos do próprio Senhor. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, é por isso que nós oramos ao Senhor clamando Abba, Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai zeloso e amoroso, porque Ele nos adotou pelo sangue de Cristo. Primeiro, nós estamos em comunhão com Deus. Deus restabeleceu a comunhão com o seu povo através do sacrifício de Jesus. Jesus é o orvalho que desceu do Hermon, o Hermon significando aqui os altos céus, né, aquilo que é inalcançável. Jesus desceu do monte mais alto, das regiões celestiais para a região árida, baixa, seca, sem vida, com a morte como destino para todos que estavam aqui. Ele desceu para trazer vida, Ele desceu para irrigar, Ele desceu para satisfazer aqueles que o buscam. Como Ele vai dizer, eu sou a água da vida, beba de mim e você vai ter no seu interior rios de água viva fluindo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mas depois de estabelecer a comunhão com Deus, Jesus vai estabelecer a comunhão uns com os outros. Ele foi esse orvalho que desceu do céu, mas Ele não veio só para nos salvar. Ele também veio para que nós enxerguemos as vontades de Deus para nós como boas e como agradáveis. Para que nós olhássemos o mandamento do Senhor como algo agradável. Para que nós tivéssemos prazer na lei do Senhor e meditássemos nela dia e noite. Será que nós vivemos isso hoje? Será que nós temos desfrutado desse deleite, desse prazer?
de olhar para a lei do Senhor, de olhar para a palavra de Deus e conseguir achar vida. O salmista vai dizer que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Vale mais a pena morrer pela graça de Deus do que viver sem ela. O próprio Paulo vai falar isso lá em Filipenses, que para ele morrer é lucro e viver é simplesmente Cristo. Pela causa de Cristo, para pregar o Evangelho e para estabelecer e promover a comunhão entre os irmãos. Essa foi a causa de Paulo. Jesus é a cabeça sobre qual o óleo é derramado. Nós somos os membros desse corpo, mas também nós estamos ali naquele monte árido. Nós também recebemos desse orvalho. Nós hoje podemos clamar Abba, Pai, porque Jesus resolveu o nosso problema. Porque Deus foi o justo e o justificador, Ele mesmo foi o juiz, mas também enviou aquele que resolveu o problema, o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que morreu em nosso lugar. E o salmista vai terminar o salmo dizendo: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. E aí o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre esse texto, ele dizia que o ali seja aqui. Ali o Senhor ordena a sua bênção, que aqui o Senhor ordene a sua bênção da vida para sempre. Que na igreja CNV Anil, na freguesia, que nós desfrutemos da bênção da vida para sempre na comunhão dos santos. Porque nós experimentamos da salvação das nossas almas, porque nós temos aquilo que mais precisamos em comum, nós cremos no mesmo Deus, nós fomos tirados do mesmo tremedal de lama, não há lugar para vaidade. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, onde está, pois, a vossa jactância, o vosso orgulho? Não há lugar para orgulho no reino de Deus e na igreja de Cristo, porque nós fomos tirados do mesmo local de pecado, da mesma terra árida, e fomos abençoados, agraciados com a salvação que o próprio Deus nos concedeu. Como é bom e agradável que vivam em comunhão os irmãos. Como é prazeroso, como é gostoso nós estarmos reunidos como igreja. E eu falava no início sobre expectativa, e eu espero, irmãos, que vocês que estão em casa estejam com o coração aquecido para voltar à igreja. Estejam com o coração ardente para voltar a trabalhar, limpar, ajudar o pastor Felipe a arrancar esse carpete aqui e limpar a igreja toda, porque é agradável que estejam unidos os irmãos, porque isso enche o nosso coração de alegria, porque aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo têm prazer em estar com seus irmãos cultuando a Deus. Essas duas palavras, bom e agradável, elas aparecem em outros salmos também, e todos os salmos que elas aparecem, elas se referem a duas coisas: a Deus como bom, e ao louvor a Deus como algo agradável. Deus é bom, e louvá-lo é algo que enche o coração, é algo que nos alegra e que nos faz sentir amados pelo Senhor. Que você possa refletir nessa manhã sobre isso. Primeiro, sobre os mandamentos do Senhor, e se têm sido realmente agradáveis para nós. Se nós temos enxergado os mandamentos de Deus como algo correto e bom a se fazer. O segundo, se nós realmente vivenciamos dessa comunhão que Deus nos chama a viver, se realmente temos deixado as diferenças de lado e temos lutado, promovido essa união dos irmãos e não divisão. Se nós temos olhado para isso como um mandamento do Senhor, para que nós promovamos cada vez mais essa comunhão dos santos, essa santa comunhão dos santos, porque o óleo é precioso, lembre-se, o Espírito Santo desce sobre os santos, desce sobre a igreja e nos une num só Espírito. E que nós lembremos que aquele que estava no alto monte, desceu às regiões baixas para nos salvar, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça mais e tenha vida eterna. Amém, irmãos? Vamos orar? Você fecha os seus olhos, pastor Felipe. Feche os seus olhos agora e vamos clamar ao Senhor. Talvez alguns aqui tenham provado de dificuldades na comunhão, de empecilhos para estarem na igreja. Quem sabe experiências passadas com outras igrejas e outros cristãos. Ou quem sabe até experiências negativas aqui na igreja com algum irmão. Mas que nessa manhã nós possamos lembrar do prazer que era estar na igreja com os irmãos. De como é agradável que os irmãos vivam em união.
Que se você ofendeu alguém em algum momento da sua caminhada, peça perdão agora ao Senhor. Peça perdão se alguma palavra pode ter sido mal entendida. Se por conta de uma palavra maldita, algum irmão deixou de participar dessa comunhão santa. Mas também peça em oração para que Deus não nos prive dessa comunhão. Que você não esteja privado desse deleite. Peça ao Senhor para que coloque em seu coração amor pela igreja. Porque Deus resolveu o nosso problema junto ao Pai, enviando o seu próprio Filho para nos salvar. Mas Ele não fez isso para que vivamos de qualquer forma. Ele nos chamou a uma vida de santidade. Ele nos chamou a uma vida de abnegação muitas vezes. Mas também nos chamou para viver como um corpo. Para caminhar como uma família, um suportando o outro em amor. Faça sua oração agora e clame a Deus por isso. Senhor, nós te pedimos para que o Senhor encha o nosso coração de prazer novamente, para que possamos olhar para os teus mandamentos, ó Deus, desejosos por cumpri-los, para que o Senhor nos dê prazer, ó Deus, em te agradar, e que a tua vontade seja nossa, ó Deus. Ó Deus, que possamos falar como salmista, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que os testemunhos do Senhor alegram o coração, que aquilo que sai da boca do Senhor é mais doce que o mel, ó Pai. Que o Senhor coloque esse tipo de crente aqui na igreja do Anil, Senhor, que ame te servir, que ame cumprir a tua palavra e os teus mandamentos, Senhor. Mas aplicando para o texto que lemos hoje, que o Senhor coloque nos corações aqui daqueles que estão ouvindo prazer na comunhão dos santos, empenho em estar unidos, Senhor, semana após semana, ouvindo a pregação, intercedendo, preocupados uns com os outros, confessando pecados uns aos outros, ó Pai. Que o Senhor promova no meio de nós essa comunhão, que na minha igreja também nos desfrutemos disso, Senhor, desfrutemos dessa santa comunhão que o Senhor estabeleceu. Que no retorno dos cultos, ó Pai, seja no domingo que vem ou qualquer outro momento, que os irmãos estejam na expectativa que Davi estava aqui, e possam dizer, Senhor, com o coração cheio de alegria, que é bom e agradável te obedecer, Senhor, que é bom e agradável estar em comunhão, Senhor. Nós te clamamos nessa manhã, para que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos faça um, para que as diferenças fiquem de lado, Senhor, e que a nossa luta, e que o nosso bom combate da fé, seja um combate também pela comunhão dos santos, pela harmonia do teu povo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pelo nome é difícil, né? Ela lembra? Glória a Deus. Vou falar uma coisa que os irmãos vão estranhar, depois de ouvir uma pregação tão abençoadora sobre comunhão. Mas eu fiquei feliz em não ter conversado com o João Felipe nas últimas semanas, porque aí ninguém pode dizer que a gente combinou, mas, irmãos, a gente fica, às vezes, pedindo... a gente pensa que quem está acostumado a pregar, o João Felipe está pregando direto aos sábados na juventude, também, por vezes, na igreja da freguesia, nos cultos regulares. A gente pensa que eu pregando aqui direto, pregava na freguesia, que o pregador assim é uma máquina, né, de mensagens, que a gente aperta um botãozinho assim, puf, e já sabe o que vai pregar. E até o João tem conhecimento disso. A gente iniciou uma série sobre Ruth, esse belíssimo livro de Ruth. Inclusive, ele fez uma série sobre Ruth lá 4 encontros lá na juventude da freguesia. E eu estava em dúvida se hoje à noite voltaria a pregar sobre Ruth, ou se voltaria no tema de domingo passado, que domingo passado foi dia de Pentecostes. Então,
Então eu falei, a gente não celebra o dia de Pentecostes, mas aproveitando a ocasião, eu falei sobre a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e na terça eu concluí o final do capítulo 2, que fala aquele versículo que é tão marcante para mim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e das orações. Eu estava em oração pedindo a Deus direção, em meio a toda essa turbulência dessa semana, sobre a pregação de hoje à noite. Eu me senti impulsionado pelo Espírito Santo a voltar nesse tema e falar sobre a importância da comunhão. Aí quando o João pregou hoje, por isso que eu estou falando, e não estranho de eu falar que fiquei feliz e não conversar com o João, porque não foi nem algo combinado. Eu queria que o Espírito Santo o inspirou a trazer essa mensagem tão abençoadora, e eu pensava que atrás a gente tem uns morros, com a janela aberta fica mais fácil. Está até coberto ali, ó. Não é o Monte Hermon, é mais baixo, e nem é tão distante um do outro. Quando você voltar à igreja, você vai poder ver isso, como aquele que tem a pedra do urubu, que é uma pedra ali em cima. Mas ali você tem uma bela ilustração de um monte bem alto e um mais baixinho, só que estão próximos, diferentes, como a gente aprendeu hoje, do Hermon, que é lá no norte de Israel, e do Sião, que é mais ao sul, mas um monte alto e um baixo, para que você sempre lembrar da importância de estarmos reunidos em comunhão para louvarmos a Deus. Louvado seja Deus. Vamos cantar? Encerrar cantando, mesmo na sua casa. Estamos todos congregados aqui. Se quiser, fique em pé. Você que está presente. Estamos todos congregados. Mesmo sendo poucos, vamos bater palmas e celebrar ao Senhor. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados. Estamos todos congregados. Tem a expectativa, irmão, para cantar isso junto conosco aqui, pessoalmente, presencialmente, em breve. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Com este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Como é bom e agradável vivermos unidos em os irmãos, Senhor. Como é bom
Isso é justo, é correto, é o que o Senhor determinou para nós, e tudo que o Senhor faz é bom. Não há sombra de erro, de falha. Como é agradável, Senhor, dá-nos prazer nos Teus mandamentos, dá-nos prazer na santa comunhão, dá-nos prazer em estarmos unidos. Temos sentido falta dos irmãos, de poder impor as mãos, um orar pelos outros, de podermos nos abraçar, que logo passe esse período e possamos valorizar mais, Deus, e ter prazer na comunhão, assim como prazer na Tua santa palavra, prazer na oração. Ah, Deus, e é algo maravilhoso vermos em união, como ouvimos essa manhã. Não a mesma união de uma torcida de futebol, de uma reunião de trabalho, mas a união de uma família da fé. Pois em Cristo, Senhor, como aprendemos na Tua palavra, nós somos feitos família de Deus. Te louvo, Senhor, pelo óleo derramado sobre nós, pelo Teu Espírito que foi derramado ali no dia de Pentecostes, que promove essa união, essa comunhão, que promove uma igreja que vive para a glória do Teu nome. E porque o Senhor enviou o Seu Filho amado, que desceu muito mais alto do que o Monte Hermon, e veio a essa terra seca, essa terra árida, essa terra manchada, marcada pelo pecado, para nos trazer tão grande salvação. Te louvo por essa manhã, Deus. Te agradeço, Senhor, por essa palavra que tanto abençoou meu coração, e eu tenho certeza que é de meus irmãos também. Continua abençoando o diácono João Felipe, a Renata, especialmente a gravidez da Renata, a chegada da Luísa. Guarda todos os dias, Senhor, que tudo corra bem no parto, e esse jovem casal possa se regozijar, porque o Senhor tem feito muito bem a eles. Senhor, abençoa a juventude ali da freguesia, continua prosperando esse trabalho, continua dando sabedoria ao João e seus auxiliares, e que jovens cada vez mais jovens cheguem ali, se quebrantem, se rendam a Cristo e cresçam para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos aqui no Anil também, Senhor, em tudo que estamos fazendo, e também por esses pedidos de oração finais eu te peço, Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a irmã Maria Madalena, Clarice, sua filha, pede oração, Senhor, dá vigor, dá ânimo. Falava com a irmã Maria Madalena por telefone essa semana, tua filha abatida por tantas perdas e desafios que viveu recentemente, mas dá ânimo, renova o vigor da irmã Maria Madalena. Abençoa essa família preciosa, Senhor, Deise, suas filhas, Clarice, Rodolfo, Clarinha, que eles sejam visitados, abençoados pelo Senhor, e que a irmã Maria Madalena, essa mulher de fé, essa mulher de fibra, seja renovada no Senhor. Senhor, eu também te peço pelo Alberto, amigo do diácono Guilherme, pede oração pelo pastor Davi, que está entubado há 18 dias com Covid. Deus, em nome de Jesus, toma esse homem de Deus. Senhor, eu não o conheço, mas o Senhor conhece cada um de seus dias. Toma a sua vida, o Senhor pode restaurar a sua sorte, o Senhor pode libertá-lo desses tubos, trazê-lo em segurança para o seu lar, para a sua igreja, para o seio da sua família. Deus amado e bendito, em nome de Jesus, entregamos a Ti a vida do Alberto e o seu pedido de oração pelo pastor Davi, que eu não o conheço, mas o Senhor conhece muito bem. Liberta, Senhor, livra do mal, dá direção, dá graça em todas as coisas. Senhor, soubemos agora durante o culto que o Rui, primo do Nelson, por quem estávamos orando, veio a falecer, Deus. Senhor, cremos que, como eu falava com a Luciene, o Nelson crê também que o Rui entrou no descanso, estava com dores, com sofrimento. Deus, consola, Senhor, a vida do Nelson, toda essa família, os parentes dele, Senhor, que a ausência do Rui seja preenchida pela Tua presença nos seus corações, que aqueles que ainda não Te conhecem, em meio à dor do luto, da perda, possam voltar seus olhos para Ti. Toma, Senhor, em especial eu te peço a família do Nelson, Luciene, seus filhos, e que tem tido perdas em suas famílias. Senhor, em nome de Jesus, consola de forma sobrenatural, que as lágrimas possam ser derramadas, o choro, a dor, mas também a esperança seja renovada, que seus corações sejam lavados, renovados no Senhor e na bendita esperança que temos em Cristo. Leva-nos em paz, Senhor, continua dando saúde, renovando a irmã Fátima, que está se recuperando da queda, que Fátima seja plenamente recuperada, tenha seu corpo restaurado. Também a Edileia, mãe da Cláudia e da Cíntia, que tem tido muitas dores. Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida da dona Edileia, Senhor, dá alívio às suas dores, Senhor, que corra tudo bem, que essa família continue provando do Teu favor, e leva-nos em paz nós que estamos aqui, e abençoa aqueles irmãos que estão em casa, que possamos, seja os que estarão servindo aqui ao culto à noite, ou aqueles que estarão acompanhando do seu lar, estarmos ligados novamente às 19 horas para juntos, mesmo à distância, estarmos adorando ao Senhor, os irmãos no seu lar,
louvando a Ti, glorificando o Teu nome pelos cânticos, ouvindo a Tua santa palavra, orando uns pelos outros, na expectativa de que logo, logo estaremos juntos novamente, presencialmente, para Te cultuar e Te louvar. Te agradeço por tudo, Deus amado e bendito, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão profunda do Espírito Santo, que é derramado sobre nós, que nos une como Igreja de Cristo, acompanha cada um de nós. Um bom domingo, Deus abençoe. Lembrando que à noite o culto também será somente transmitido pela internet.